É com muita alegria que nós nos reunimos hoje para estudar um pouco mais a palavra do Senhor nosso Deus. Eu quero convidar os irmãos para abrir o texto bíblico que se encontra em Mateus, capítulo de número 6. Mateus, capítulo de número 6. Nós vamos refletir um pouco mais sobre o texto que nós começamos a estudar na semana passada, e nós queremos hoje compreender um pouco mais sobre esse tema que está proposto para nós. Nós temos algumas pessoas nos visitando aqui, nós queremos apresentar essas pessoas. O irmão Severino, ali da sede, isso é muito bem-vindo nesta casa, que Deus abençoe a sua vida. A irmã Rosália, mãe do Ferdinando, da Quadrangular, ali em Tocantins, onde está, seja bem-vinda. E o Edivaldo, ali da sede, onde está, o Edivaldo, o senhor também é muito bem-vindo. Que Deus abençoe a vida de vocês. Mateus, capítulo de número 6. Versículo de número 25. Porém, nós vamos ler a partir do 25, mas nós vamos aprofundar a nossa exposição a partir do versículo 31, porque nós já trabalhamos na semana passada os versículos de 25 ao versículo de número 30. Amém? Então vamos ler o versículo 25, que diz assim: Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Porque vocês se preocupam com roupas. Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo, que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é quem correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e a todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações, e basta a cada dia o seu próprio mal. Curve a sua cabeça e ore comigo mais uma vez. Senhor Jesus, Pai, fala conosco conforme o desejo do Teu Espírito Santo. Senhor, queremos ser orientados, queremos ser instruídos, queremos ser inspirados pelo Teu Espírito. Queremos, ó Pai, que o Senhor nos dê a capacidade, a sabedoria, para que possamos, meu Deus, aprender e guardar esta palavra que o Senhor tem para os nossos corações. Pai, nós te louvamos e te bendizemos por tua bondade.
em nome de Jesus. Amém. Para quem está nos visitando hoje, além do bem-vindo que nós queremos desejar a vocês, hoje, essa semana é semana de oração. Portanto, nós começamos um pouco mais tarde a nossa exposição da Escritura e passamos um tempo inicial em oração, mas fora da semana de oração, nossos estudos na quinta-feira começam às 20 horas e vai até às 21h30. Amém? O texto que nós lemos e o tema que nós nos propomos a falar é sobre ansiedade. Eu quero, em poucos minutos, recapitular algumas coisas importantes, mas não avançar muito sobre essas que eu vou recapitular, porque nós já trabalhamos isso na semana passada. Nós falamos inicialmente sobre o que é ansiedade. A ansiedade é aquele estado de tensão psicológica, de tensão psíquica, em que o ser humano coloca toda a sua energia, que é responsável por resolver coisas amanhã, ele traz a energia de amanhã, a energia de depois de amanhã, a energia do ano que vem, a energia de daqui a 5 anos, e ele traz toda essa energia para o presente e sobrecarrega toda a sua atividade psíquica, se preocupando demasiadamente com as coisas que ainda vão acontecer. Nós também alertamos na semana passada sobre o risco de viver com a mente ligada 24 horas. Uma pessoa que fica com a mente ligada 24 horas é alguém que não consegue dormir, é alguém que não consegue se concentrar, é alguém que tem dificuldade para relaxar, é alguém que não tem um sono saudável, é alguém que tem um baixo estado de humor, é alguém que tem um baixo limiar para suportar determinados problemas, isto é uma pessoa que poucos problemas são suficientes para deixar-lhe completamente apavorado e completamente irritado. Pessoas assim são pessoas que sofrem por antecipação, são pessoas que gastam toda a energia do porvir. Pois bem, nós vimos também na semana passada o que pode produzir a ansiedade, o excesso de estimulação, no caso das crianças, o excesso de brinquedos, no caso de adultos, o excesso de atividades. As pessoas estão cada vez mais tendo a sensação de que o tempo está mais resumido. Por exemplo, quem aqui não teve a sensação durante a semana passada ou durante essa semana que a semana passou muito rápido? Cada vez mais as pessoas têm a sensação de que o tempo está mais curto, de que o dia está mais resumido, de que as horas parecem diminuir. Na verdade, o tempo foi sempre o mesmo. A semana não está mais curta, a semana continua tendo o mesmo time, o mesmo tempo que Deus estabeleceu desde o princípio. O que mudou é que nós agora estamos cada vez mais atarefados, estamos cada vez mais agitados, estamos cada vez mais sobrecarregados. E quando a gente tem uma semana onde a gente tem muitos compromissos, muitas atividades, a gente tem a sensação de que o tempo foi curto para nós realizarmos todas as atividades. Então, a bem da verdade é que o tempo não foi resumido, nós é que estamos cada vez mais sobrecarregados. A grande questão é que talvez não há nada de errado em você ter mais de uma atividade. Agora, o problema está quando a gente começa a se ocupar com muitas coisas acessórias e deixamos de lado aquilo que é o principal,
aquilo que é o mais importante, aquilo que é o essencial da vida. Toda escolha implica perdas. Isso é uma coisa que a gente precisa aprender. Toda escolha envolve e resulta em perdas. Por que isso? Porque nós não conseguimos abraçar, nós não conseguimos fazer tudo ao mesmo tempo. Nós temos que nos conscientizar que quando nós escolhemos alguma coisa, nós estamos deixando de lado outras coisas. Ou seja, quando eu escolho estar aqui, eu também, ao mesmo tempo, estou perdendo a oportunidade de estar em outro lugar, porque nós não temos a capacidade divina de estar em mais de um lugar ao mesmo tempo. Ainda que existam pessoas que tentem fazer isso. Ela deixa o corpo aqui, ela deixa a alma e o sentimento ocupada com outra coisa e o espírito preocupado com outra coisa. Então, ela procura se dividir e estar em vários lugares ao mesmo tempo. A bem da verdade é que quem procura estar em vários lugares ao mesmo tempo, nunca está completamente todo em lugar nenhum. As pessoas que tentam abraçar todas as coisas que vêm a si mesmas, elas nunca conseguem ser integrais em coisa alguma, porque elas estão divididas, elas estão repartidas, elas estão fracionadas, elas estão particionadas, ela não está todo em um só momento. E isso é uma coisa que ataca, é uma coisa que avassala, é uma coisa que afeta a sociedade moderna. É a família que está tomando ou fazendo uma refeição, mas não está ao mesmo tempo fazendo a refeição. Em que sentido? O corpo está ali, mas a mente não está junto. O corpo está ali, mas a atividade psíquica está em outro lugar. É a família que se reúne para fazer uma refeição, mas um está no Instagram, o outro está no Facebook, o outro está no WhatsApp, e a família está ali, mas não está ao mesmo tempo. Por quê? Porque eles estão conectados com as pessoas de longe, enquanto estão separados das pessoas de perto. Ou seja, é uma sociedade que abre mão do real em busca do virtual. É uma sociedade que prefere estar mais conectada com aqueles que são de fora do que conectado com aqueles que estão diante da sua própria pessoa. Ou seja, as pessoas estão de frente um para o outro, mas estão conectados com pessoas que estão a milhares de quilômetros. E aí, nessa situação, fica a esposa querendo atenção, o filho querendo atenção, o marido querendo atenção, e ao mesmo tempo estão todos numa só casa, mas não estão vivendo nada em família, porque a sua mente, a sua atividade mental não consegue se concentrar. Uma das causas ou uma das consequências da ansiedade na vida das pessoas atuais é a incapacidade de se concentrar. Por quê? Porque as pessoas cada vez mais estão a todo momento eletrizadas, elas estão a todo momento numa velocidade altíssima, elas estão a todo momento conectadas com várias pessoas, conectadas com várias instituições, conectado com vários lugares, ou seja, tem uma conversa em andamento aqui, tem outra conversa em andamento aqui, tem outra conversa em andamento aqui, tem outra conversa em andamento aqui. Essas pessoas, elas não conseguem, na atualidade, se concentrar especificamente numa conversa. Isso vai ficando pior cada vez mais. Cada vez mais que a gente se conecta com muitas coisas ao mesmo tempo, a gente vai adquirindo resistência para se conectar com apenas uma só coisa. As crianças de hoje em dia estão cada vez mais com dificuldade de concentração. Elas não têm a determinação e a habilidade para se concentrar numa
coisa de cada vez, numa atividade de cada vez. As pessoas não conseguem ler um livro só de cada vez. As pessoas não conseguem assistir a um filme de cada vez. As pessoas estão tão aceleradas, mas tão aceleradas, que ela começa a ler um livro, mas ao mesmo tempo ela já está ansiosa para ler outro livro, aí ela já abandona a leitura daquele livro, e já começa a leitura de um outro, e depois já tem uma outra coisa que chama a atenção dela, e ela já abandona os dois e vai para o terceiro. É a pessoa que começa a ler a Bíblia, mas não tem foco para ler a Bíblia até o final. Ela começa lendo em Mateus, semana que vem ela já não tem paciência para continuar lendo Mateus, aí ela lê um pouco de Salmos, e depois ela lê Gênesis, e ela ainda está no lucro, porque ainda está conseguindo ler a Bíblia, porque tem gente que já não consegue nem ler a Bíblia, nem que seja em partes. Ou seja, nós vivemos cada vez mais desconectados conosco mesmo. Se você observar um pouco as crianças da atualidade, você vai perceber uma outra coisa. As crianças e muitos adultos da atualidade não têm paciência para ficar sozinhos com eles mesmos. Não têm paciência para ficar sem fazer nada. O não fazer nada cria neles um tédio, cria neles uma inquietação. Por quê? Por causa dessa aceleração constante em que está a nossa sociedade, de maneira que as crianças, os adolescentes de hoje em dia, se eles ficarem 10 minutos num lugar onde não tem uma internet, onde não tem um jogo, onde não tem um smartphone, onde eles estão na roça, onde nada pega, onde não pega satélite, onde hoje isso é mais difícil porque a internet já chegou em quase todos os lugares. Mas se você propor uma viagem dessas para muitos dos nossos filhos, para essa geração atual, você vai ter dificuldade, porque eles não conseguem ficar sozinhos com eles mesmos. Isto mostra a incapacidade que as pessoas cada vez mais têm de desfrutar, de se conectar com eles mesmos. As pessoas não conseguem mais ficar sozinhas no silêncio para refletir a vida, para orar, para pensar. As pessoas não conseguem estar a não ser fazendo alguma coisa. Por quê? Porque elas não desenvolveram a habilidade de se conectar com ela mesma, de desfrutar da sua própria companhia. Não aprenderam a habilidade para focar uma coisa de cada vez, e por isso são pessoas que cada vez mais estão conectadas com centenas de outras pessoas distantes, mas estão desconectadas daquela pessoa que ela nunca poderia se desconectar, que é a sua própria existência. Ou seja, as pessoas estão cada vez mais alienadas de si mesmas, estão cada vez mais alienadas da sua própria família. São pessoas que não conseguem ficar 1 hora ouvindo o pastor falar, são pessoas que não conseguem ficar 2 horas num culto, ou seja, enquanto um culto está acontecendo, essa pessoa já continuou uma conversa com dezenas de pessoas ao mesmo tempo. Isso mostra que nós estamos nos destruindo. Nós estamos destruindo a nossa própria rede de relacionamento com as pessoas que mais importam e dando atenção para aquilo que não é importante, gastando tempo com aquilo que não interessa. Faça um desafio. Nós estamos tão conectados que, se você quiser fazer um teste, você vai perceber a dificuldade disso. Experimente ficar um final de semana sem usar seu smartphone, ou usando apenas com funções telefônicas, com funções de chamada, para receber ou para fazer uma ligação. Por quê? Porque nós já estamos entrando num ritmo em que
dentro de pouco tempo, isso já foi diagnosticado, as pessoas não se percebem, mas muitas delas já estão dependentes, psiquicamente dependentes do uso dos smartphones, do uso da internet, do uso das redes sociais. São pessoas que, se experimentarem ficar 3 dias sem o uso delas, vai perceber que vão ter ansiedade, vão ter problemas, vão ficar ansiosas, curiosas, vão ficar, além do mais, inquietas, impacientes para terminar aquele jejum de 3 dias, a fim de voltarem às suas atividades na rede. Isso é o nosso diagnóstico, essa é a nossa realidade. Diante dessa realidade, nós temos a palavra de Jesus para nós. Os versículos 25 ao versículo de número 30, nós já estudamos na semana passada. E eu quero, nessa reflexão de hoje, avançar para nós entendermos um pouco mais os versículos 31 em diante. O versículo de número 31 nos diz: não se preocupem dizendo, o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir. O primeiro argumento do Senhor Jesus, aqui no versículo 32, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. O primeiro argumento de Jesus é claro e quase não carece de explicação. Ou seja, se você deseja aumentar sua fé, então a primeira coisa é perceber que andar preocupado com relação ao que comer, andar ansioso com relação ao que vestir, com relação ao que vai ter amanhã sobre a mesa ou em sua casa, ou andar preocupado com outras coisinhas mais que a gente acaba se preocupando ao longo da vida, fazer isso é, de certa forma, viver tal qual os gentios. Eu devo entender que nesse contexto, gentios significa ímpios, e é por isso que a NVI traduziu gentios como pagãos, ou seja, porque o objetivo de Jesus era deixar claro que esse é um estilo de vida dos pagãos. Por quê? Por que os pagãos agem assim? Porque os pagãos não sabem nada sobre um Deus que cuida, sobre um Deus que alimenta, sobre um Deus que te criou, sobre um Deus que te formou, sobre um Deus que tem um plano para a sua vida. Ora, se o pagão vive como se Deus não existisse, se o pagão age ou crê, ou não importa-se com a existência de Deus, porque ele vive como um ateu. E ateu, deixa eu explicar, não é só aquele que diz que Deus não existe. Aquele que vive como se Deus não existisse, também é uma espécie de ateu. Ele pode até dizer, eu acredito em Deus, mas ele vive como se Deus não existisse na sua vida, na sua existência, portanto, é uma espécie de ateísmo. Então, se tais pessoas não acreditam que Deus criou os céus, que Deus criou a terra, que Deus formou o ser humano, que Deus soprou dentro de nós o fôlego de vida, se tais pessoas não acreditam nisso, se tais pessoas acreditam apenas na lógica, se tais pessoas acreditam apenas na lei da ação e da reação, se tais pessoas não conhecem a doutrina da graça, de um Deus que dá coisas a pessoas que não merecem,
Então, elas têm mais é que buscar essas coisas mesmo, porque elas não conhecem um Deus que cuida, elas não conhecem um plano de Deus para as suas vidas, elas não têm experiência com um Deus que alimenta, elas não querem ter experiência com um Deus que dirige a sua vida, elas não querem ter uma experiência de viver na dependência de Deus. O ímpio vive assim. Mas o que Jesus está dizendo é que não faz sentido um crente viver desse jeito. Um crente que vive ansioso, preocupado, se vai dar certo, e se não vai, e etc, e não consegue dormir, e ele já fez tudo o que tinha que fazer, mas ainda a sua mente continua se preocupando, e ele está ansioso, e ele mexe aqui, e ele mexe lá, e ele corre ali, e ele corre cá. Se essa pessoa está vivendo dessa maneira, Jesus está dizendo, você está vivendo como um pagão, porque você está desconsiderando que existe um Deus que criou você, um Deus que criou os pássaros, um Deus que cuida dos pássaros, e se Ele cuida dos pássaros, se Ele cuida da flor, se Ele cuida da erva, que hoje existe e amanhã deixa de existir, será que Ele não vai cuidar de você? Então, não podemos, a vida na prática da ansiedade é uma vida desconectada do Criador, é uma vida à moda do estilo pagão de viver, nos moldes de alguém que não conhece um plano superior, de alguém que não conhece o Deus que cuida de todas as coisas. E ele diz, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial. E aqui tem dois aspectos nessa palavra. Primeiro, é o que significa Pai. Você não tem só um Deus, você tem um Pai. Aqui no Sermão da Montanha, quando Jesus vai ensinar os discípulos a orarem, Jesus ensina a oração. E a oração que Jesus ensina começa com uma palavra. Qual é a palavra? Pai. Pai. Outro dia, eu fiz um exercício em sala de aula. E o exercício que eu fiz foi bem simples. Se todos nós tivéssemos caneta aqui, a gente poderia testar, o resultado seria parecido. Procure na sua mente quais são as palavras que você mais usa nas suas orações. Aí muitas disseram, Deus Altíssimo, Senhor, Deus Eterno, Criador, Deus Amado. Algumas pessoas colocam pai, papaizinho, mas boa parte das pessoas vão colocar como Deus, Criador, Senhor, Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, é Deus de todo mundo, só não é Deus dele. Isso mostra o quê? Isso revela como é o nosso relacionamento com Deus. Não tem nada de errado de chamar Ele de Senhor. Mas isso mostra que muitas vezes nós só o vemos assim, como um Deus distante. Ele é celestial, sim, Ele está no céu. E Jesus não anula isso, Ele fala assim, ó, Pai nosso que está nos céus. Mas a primeira coisa e a mais relevante não é o fato de que Ele está nos céus, mas é o fato de que Ele é nosso Pai. A gente esquece isso. A gente esquece que o Deus que está nos céus
Ele é sim o totalmente outro, Ele é sim o Deus eterno, Ele é sim o Deus criador, Ele é sim o poderoso, Ele é sim o Deus que não suporta a maldade, mas Ele é acima de tudo o nosso Pai. Então o que Jesus está dizendo é, o Pai celestial, Jesus não fala o celestial Pai, porque o mais importante aqui não é que Ele é celestial, o mais importante aqui é que Ele nos adotou como filhos, e a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que são chamados pelo seu nome. O Pai de vocês sabe o que vocês precisam. Uma das coisas que a gente precisa aprender como pai e como mãe, é que Deus não nos chamou para atender às vontades todas dos nossos filhos. Deus nos chamou e nos deu a incumbência de papai e de mamãe para atender às necessidades. Nós somos obrigados a atender às necessidades dos nossos filhos. Mas nós não somos obrigados a atender às vontades dos nossos filhos. E Deus sabe disso. E Deus está primeiramente preocupado com as nossas necessidades. Algumas das nossas vontades, Deus é misericordioso e também atende. Às vezes são coisas que a gente não precisa, mas Deus também dá. Assim como você, que é papai e é mamãe. Você não faz só o que o seu filho precisa, a gente sempre faz um pouco ou muito mais. Mas não deve fazer tudo. Mas a gente faz mais. Porque a gente dá o que ele precisa e às vezes também a gente dá o que ele não, mas que ele quer. E Deus faz assim também com a gente. Só que o que o texto está dizendo é que o Pai Celestial sabe que vocês precisam, Ele conhece as necessidades de vocês, e o Pai de vocês não vai deixar vocês passarem necessidade naquilo que vocês precisam. Aquilo que Ele sabe que nós precisamos, Ele vai nos atender. Então, visto, 2 Pedro, capítulo de número 1, versículo de número 3, verso 4, diz: visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas grandes, as suas preciosas e muito grandes promessas. Então, esse é o primeiro argumento de Jesus. Os ímpios acreditam que tudo o que acontece é puramente acidental, é a teoria da contingência. O ímpio acredita, alguns deles, no fatalismo, que tudo que tiver de ser, será. Mas o ponto de vista cristão é o ponto de vista da certeza. Diz-nos que a vida não é controlada por alguma necessidade cega, mas que determinadas coisas são inevitáveis. Por quê? Porque nós estamos nas mãos do Deus vivo. Portanto, se você é crente, deve viver dessa maneira, que Deus está no controle de todas as coisas. Deus não perdeu o controle do universo. Deus não perdeu o controle da sua vida. Deus não perdeu o controle dos seus projetos. Deus não deixou de ser Deus, Ele continua sendo Deus. Tem gente que vive assim. Tem gente que vive como se a vida fosse um fatalismo total.
Outros acreditam que não, isso é acidental, isso é coincidência, Deus está operando, cuidando da pessoa, atuando na vida dela. Ela fala, não, isso foi coincidência. Pare de viver como ímpio, meu irmão. Veja Deus agindo na sua vida, veja Deus cuidando de você. Aquele acidente que ia acontecendo e não aconteceu, não foi ocasional não, foi o anjo do Senhor que cuidou de você, que protegeu você, que segurou você, que guardou você, que livrou você. Mas a gente não vive assim. A gente acredita, a gente diz que acredita, a gente diz que tem um Deus grande, a gente diz que tem um Deus poderoso, a gente acredita nessa mensagem do reino de Deus, mas a gente não vive como se fôssemos cidadãos do reino. Eu fico impressionado. Como é que pessoas que acreditam nessa mensagem do reino de Deus, o que significa isso? O que significa isso? Nós já falamos isso aqui várias vezes, mas em rápidas palavras, o que significa isso? Significa que Deus governa. Significa que Deus é rei. Significa que você é filho do Rei dos Reis. Significa que Deus controla toda a história. Significa que Deus tem o controle do universo. Significa que Deus conhece as estrelas pelo nome. Significa que Deus conhece tudo de você, até mais do que você. Significa que Deus, que controla todas as coisas no mundo e no universo, é o seu Pai. Mas se a gente acredita nisso, como é que a gente vive de maneira tão oposta a isso? Se a gente acredita que o nosso Pai é o Rei dos Reis, tem o poder do universo, o céu é o seu trono, a terra é o lugar onde ele encosta os pés para descansar. Se nós acreditamos num Deus tão grande, um Deus que não cabe no universo, olha só, um Deus que não cabe no universo, o universo não pode conter Deus, e Deus fez alguma coisa, que eu não sei o que foi, para fazer com que esse Deus que não cabe no universo, caiba dentro de você, para fazer com que esse o universo não pode suportar Deus, mas Ele faz com que nós suportemos e recebamos, e com que Deus more dentro de nós. O Deus que colocou o reino entre nós. A Bíblia, a mensagem que João veio pregar foi: o reino de Deus chegou. O reino de Deus se aproximou. O reino de Deus está entre vós, Jesus disse outra vez. Jesus também disse: o reino de Deus está em vós. Você não faz noção do que é você para viver dessa maneira, de cabeça baixa, para viver dessa maneira deixando Satanás fazer o que ele quer na sua vida, para viver dessa maneira como um derrotado. Você se esqueceu, ou você nunca entendeu que o Rei dos Reis é seu Pai. Ele te chamou para viver com uma vida altaneira, Ele te chamou para viver olhando para cima, Ele te chamou para viver lá nas alturas, ou seja, Ele não te chamou para viver aqui embaixo, ó vida, ó morte. Ele não te chamou para viver assim, Ele te chamou para viver como um vitorioso. Ele te chamou para você viver uma vida pensada por Ele, para a sua vida, para você.
Tem uma coisa incrível que a gente aprende quando a gente vai lendo o Evangelho de Marcos. Quando o reino de Deus chega, quando o governo de Deus chega, os demônios vão embora. Marcos, capítulo de número 1, por exemplo, versículo 14. Depois que João foi preso, Jesus foi para a Galiléia proclamando as boas novas de Deus. O tempo é chegado, dizia ele. O tempo chegou. O reino de Deus chegou. O reino de Deus se aproximou. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Aí, versículo 21, diz que eles foram para Cafarnaum e logo que chegou no sábado começou a ensinar. Todos ficavam maravilhados com o seu ensino, porque ensinava como alguém que tem autoridade. Justo naquele momento, na sinagoga, um homem possesso de espírito imundo gritou: "O que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir?" Quando o reino de Deus chega num lugar, numa igreja, como chegou numa sinagoga, como chegou a algumas vidas, Satanás não pode ter mais domínio. Olha o que Satanás diz: vieste nos destruir? Claro. Foi para isso que o reino de Deus chegou, foi para impedir que Satanás governe. É por isso que o nome é reino de Deus e não reino de Satanás, porque no reino de Deus quem governa é Deus. E por que você deixa Satanás governar naquilo que ele tem espaço para governar? Ou na sua vida, ou em algum espaço na sua existência, ou em algum espaço na sua casa, ou em algum espaço no seu trabalho, ou em algum espaço em alguma área. Deus chamou você para entender essa mensagem. Deus chamou você para entender uma coisa: Deus colocou o reino de Deus dentro de você. Ele trouxe o reino dele, Ele aproximou o reino dele, Ele colocou no meio de nós, e depois Ele colocou dentro de nós. É exatamente para que você chegue e viva com autoridade, como viveu Jesus. Você tem autoridade de Deus para chegar na sua vida e dizer: eu não aceito mais essa situação. Pastor, eu posso determinar? Pode, claro que pode. Você não pode determinar nada para Deus. Para Deus você tem que pedir. Mas diante do reino das trevas, você vai ficar mendicando, você vai viver como humildezinho diante de Satanás. Deus deu foi a autoridade para você, na sua vida. O reino de Deus está na sua vida, entre nós, em nós. Pare de viver dessa maneira. Use essa autoridade que Deus entregou nas suas mãos, como alguém que tem o reino de Deus dentro de si, e não deixe Satanás destruir sua vida, destruir sua paz, tirar sua tranquilidade, e fazer com que você viva atormentado pelo medo, atormentado pela ansiedade, atormentado pelo pavor, atormentado pelas fobias, atormentado pela insegurança, atormentado pela desconfiança, atormentado por todas as mazelas psíquicas, por todas as mazelas espirituais. Não, use a autoridade que Deus te deu, porque Deus colocou foi o reino na sua vida, Deus colocou foi o reino na sua existência. Pare de viver na mediocridade, viva como cidadão do reino. Para Jesus você se humilha, você chora, você pede, você implora, você se alegra. Mas quando você se levanta e você vai se relacionar com o reino das trevas, ou você vai de alguma forma estar num espaço onde ele está interagindo, onde ele está atuante, você tem que ir com a autoridade que Deus te deu. Mas nós esquecemos isso. Nós esquecemos.
Nós deixamos a coisa acontecer. Às vezes pensamos que só o pastor da igreja tem autoridade para expulsar uma mazela, para expulsar algo que o inimigo está usando para te oprimir. Não, meu querido, não, existe uma autoridade sim, que Deus só deu para o pastor no quesito liderança da igreja, mas não existe essa compreensão de que você tem menos acesso a Deus do que seu pastor, de que a sua oração é menos ouvida que a oração, isso não existe, de que a sua oração é menos ouvida que a oração do seu pastor, não, nesse sentido, Deus deu autoridade para você, diante dos demônios, diante de Satanás, diante das mazelas, diante das existências, diante das coisas que Satanás quer impor na nossa existência. Você deve viver como alguém que faz parte, que é herdeiro do reino de Deus. Por isso, para terminar, é que Jesus diz isso. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as outras coisas. Quais coisas? As demais coisas. Na verdade, o texto grego diz essas coisas, porque essas, fazendo alusão àquelas que ele acabou de citar lá atrás. Essas coisas lhe serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Essa instrução é uma instrução muito sábia de Deus para nossas vidas. Porque, se você observar bem, as pessoas estão cada vez mais fora do time. Observe comigo. Grande parte da população está com depressão. Os que não estão com depressão, estão com ansiedade. Cerca de 80%, isso é um estudo que foi feito, tá? 80%, 8 em cada 10 pessoas, tem indícios de viver com ansiedade. 20% em cada 10 pessoas são pessoas que têm, já tiveram ou têm tendência à depressão. Então, grande parte da população no mundo, a maioria dela, se divide entre aqueles que estão ansiosos e aqueles que estão depressivos. Mas observe que tanto um quanto o outro não está no time certo, não está no tempo de hoje. O depressivo é aquele que está vivendo no passado. A pessoa com depressão é a pessoa que não conseguiu superar uma tragédia, ou sofrimentos, ou angústias, dores, perdas, maus tratos. E toda a tristeza do dia de ontem, ou do passado, ela traz para hoje. Então hoje, ela está triste por aquilo que aconteceu ontem, e antes de ontem, e antes de ontem. Amanhã, ela também vai estar triste pela tristeza que ela sente hoje, pelo que aconteceu ontem, e antes de ontem, e antes de ontem. Depois e depois de amanhã, ela também vai estar triste pela tristeza de amanhã, pela tristeza de hoje, pela tristeza de ontem e de todos os dias do passado. A pessoa com depressão, por não ter conseguido, claro que em linhas gerais, há casos, há exceções, mas em linhas gerais, a pessoa com depressão é a pessoa que está triste por coisas ruins que lhe aconteceram e ela não conseguiu resolver isso.
Em linhas gerais. Ela está no tempo de ontem. Todo dia ela vive o ontem. O ansioso, ele não está no ontem nem no hoje, ele está no amanhã. O ansioso está vivendo as preocupações de amanhã e de depois de amanhã e de daqui a um ano. Nós estamos cada vez mais desconectados do tempo que a gente está. E Jesus está dizendo isso. Jesus não fez psicologia, mas ele foi o psicólogo da alma, o maior que já existiu. O maior porque foi ele entende como funciona a estrutura emocional. E ele disse, basta cada dia o seu próprio mal. Vamos viver o hoje, meu irmão. Vamos viver o que Deus colocou para nós hoje. Tem gente que está tomando café da manhã, já está pensando no almoço, o que vai comer. Já está pensando na janta. Deixa essa alma gorda para lá, meu irmão. Em nome de Jesus, faz uma academia na alma também. Para de ficar ansioso com as coisas que Deus vai providenciar para você amanhã. Faz um regime na alma. Deixa de colocar diante de você essas coisas que te deixam agitados, com essa adrenalina total. Confia no Senhor. Entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele. E ele vai conduzir a tua vida. Que Deus nos abençoe. Eu quero que você curve a cabeça, nós vamos fazer uma oração. E você vai pedir por você. Você vai orar por você. Para que Deus te ajude, te auxilie, para que você deixe os temores de lado, deixe o medo de lado, deixe a ansiedade de lado. Como é que eu vou consertar aquele carro? Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou fazer aquilo? Eu já estou preocupado com o que está na minha mesa amanhã no trabalho. Em nome de Jesus, viva o hoje, descanse hoje, durma bem hoje. Senhor Jesus, Pai, nós louvamos e bendizemos o Teu nome. Nós acreditamos no Teu poder e acreditamos que Tu és Rei dos reis e Senhor dos senhores. Senhor Jesus, nós queremos entregar a nossa vida, a nossa preocupação, a nossa ansiedade, a nossa curiosidade exagerada, que nos leva a ficar ansiosos e preocupados. Nós queremos entregar as nossas vidas em Tuas mãos, nós queremos descansar em Ti, nós queremos nos entregar em Teus braços, nós queremos confiar na Tua providência, nós queremos confiar na Tua sabedoria, nós queremos confiar no Teu governo, nós queremos confiar, meu Pai, em Tua provisão e em Teus planos para as nossas vidas. Pai, entregamos em Tuas mãos as nossas vidas, os nossos casamentos, as nossas ansiedades, as nossas preocupações, as nossas tristezas, as nossas angústias, e nós queremos que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos erga o brilho do rosto, que o Senhor nos alegre o semblante, que o Senhor nos restaure a alegria da alma. Por favor, ó Pai, é o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queridos, temos algum aviso? Amanhã nós ainda estaremos em oração para a ceia do Senhor e domingo pela manhã teremos escola bíblica dominical, domingo à noite nós teremos a ceia do Senhor. Então, não esqueça de trazer a sua contribuição para o quilo que nós formamos as cestas para ajudar as pessoas que precisam, tá bom? Que Deus abençoe. Tem mais algum aviso? Isso, sim, vamos colher a oferta. Eu quero que você, nesse